caros ouvintes da Rádio Gazeta FM, aqui é Rafael Leles, médico que apresenta junto a vocês nas terças-feiras o programa Ter Saúde. Para mim é sempre uma alegria, sempre uma honra estarmos juntos aqui na Rádio Gazeta para poder levar para você, ouvinte, um pouco do nosso conhecimento da área da saúde, esclarecer as suas dúvidas e também utilizar esse momento como sendo uma troca de boas informações acerca da temática do dia. Hoje nós iremos falar sobre infecções urinárias, que é um tema muito prevalente, muito comum no nosso cotidiano, da área médica, da área da saúde, e que é muito popular e muitos pacientes às vezes têm dúvidas e que a gente vai estar apresentando um pouquinho sobre esse quadro. Estão aqui comigo hoje na bancada Selminha, né, tá aqui sempre coordenando, tá aqui hoje operando, falando com a gente, né, Selminha? E Guilherme, que é estudante da Escola Baiana, do 11º semestre, interno do curso de Medicina, que também está brilhantando esse nosso programa hoje. Queria que vocês dessem uma boa tarde ao nosso público para que a gente pudesse começar. Guilherme. Boa tarde, pessoal. Estou de volta mais uma vez para discutir um assunto de medicina com vocês. Eu sou o Guilherme, estudante de Medicina da Baiana, no último ano da Faculdade de Medicina. Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Rafael, boa tarde, doutor Guilherme. É um prazer imenso a Gazeta que está aqui recebendo todos vocês. E você, ouvinte, que queira mandar uma mensagem, fazer uma pergunta para o doutor Rafael e doutor Guilherme, o número da Gazeta é 7592517039. 7592517039. Então, estamos começando, né, doutor Rafael? Vamos falar sobre infecção urinária. Começando, exatamente, Selma. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre infecção urinária é que é uma doença muito prevalente, tá certo? E principalmente nós que moramos em uma região quente, uma região que tem altas temperaturas, que faz muito calor, a gente tem que ficar atento muito mais ainda, porque nós temos, entre aspas, uma predisposição a ter infecção urinária. Eu digo nós, e esse nós ele se refere maior parte para a população feminina, vocês mulheres, porque é uma condição mais prevalente. E por que a gente está numa região quente favorece? Porque favorece a desidratação. O nosso corpo ele precisa funcionar de forma adequada e a ingesta de água, ou seja, beber água, ele faz parte de todos os processos químicos e metabólicos do nosso corpo. Então, o que é que acontece? Quando você bebe água, seu corpo ele produz substâncias, ele vai estar organizando, que serão jogadas para fora, que são as chamadas excretas, né? E essas excretas, elas saem tanto pelas fezes, mas também saem pela urina. Então, o próprio ato de você urinar, de você fazer xixi, né, podemos dizer assim, é um mecanismo de defesa no nosso corpo contra esses agentes bacterianos que podem estar causando essa infecção. Então, quanto mais água você bebe, mais produz urina, e essa urina é um mecanismo de defesa. Então, nós que estamos numa região quente, temos que estar sempre hidratando o nosso corpo para que a gente se proteja. E aí eu pergunto a vocês assim, por que as mulheres elas têm uma maior predisposição para desenvolver infecção urinária? Por conta do tamanho da uretra. Então a uretra é a parte do sistema urinário que comunica o xixi que está sendo armazenado na bexiga com o meio externo, com o meio que a gente vai jogar fora. Então nós homens temos uma uretra um pouco extensa, que é muito grande, então dificulta a bactéria percorrer todo esse caminho para poder chegar na bexiga e causar uma infecção urinária. Diferente de vocês mulheres, que geralmente o tamanho dessa uretra é 4 centímetros, então é muito curta. Então a bactéria, que muitas vezes está ali na flora bacteriana da região vaginal, da região perianal, pode adentrar nessa uretra e causar uma infecção urinária. Então existem alguns sintomas que são muito característicos e que a grande parte das mulheres já conhece que tem essa dificuldade. Aí eu vou perguntar agora ao Dr. Guilherme para ele falar assim, quais são, né, esses principais sintomas
que geralmente os pacientes referem, e eu digo assim, pacientes especificamente do público feminino, que é o público que geralmente a gente mais atende com mais frequência e que sente essa dificuldade. Geralmente, então, Rafa, as pessoas elas podem sentir um sintoma muito importante que a gente pode chamar de disúria, seria essa dor ao urinar. Também a pessoa pode apresentar a chamada polaciúria, que é um aumento da frequência da vontade de fazer xixi que a pessoa tem. Às vezes a pessoa pode apresentar também a urgência miccional, né, que seria quando a pessoa ela tem uma vontade muito rápida, muito urgente de fazer o xixi também. Às vezes as pessoas também, quando elas têm infecção urinária, podem apresentar uma dor nessa região suprapúbica, que é essa região um pouco acima aí da nossa virilha também. E essas pessoas podem apresentar justamente esses principais sintomas também para a gente poder suspeitar que elas estão apresentando uma infecção urinária no momento. E isso daí, Selminha, vou explicar para você, para quem nos ouve, que o Dr. Guilherme trouxe, é uma coisa importante porque isso se chama sinais de infecção do trato urinário baixo. Isso é a grandes coisas, grandes sintomas muito frequentes que a gente precisa reconhecer de forma precoce para indicar um tratamento. Então, aquela mulher, e eu reforço mais uma vez, eu estou falando mulher porque é uma probabilidade maior de ter esse quadro, tá certo? Que sente essa dor ao fazer xixi, então vai fazer xixi e dói o canal, sente uma queimação, sente um incômodo. Segundo ponto, que fica indo no banheiro várias vezes, então vai lá, faz um pouquinho, sente como se a bexiga não tivesse vazia. Quando é daqui a pouco, vai de novo, tá certo? Terceiro ponto, uma dor no pé da barriga, sente um peso no pé da barriga, um incômodo, né? Isso também faz parte. E um quadro muito característico é justamente esse aumento, né? Ficar indo ao banheiro várias vezes, que é a polaciúria. Então, e a urgência miccional que foi trazido, que é aquela sensação de que precisa esvaziar, porque senão o xixi solta. Agora, ele falou os sintomas que são muito importantes, mas faltou os sintomas que já nos preocupam, porque é o que a gente chama dos sinais sistêmicos. Isso. Quando a mulher tem os sinais sistêmicos, o que é o sinal sistêmico principal? Febre. Então, quando a gente tem febre, significa dizer que essa infecção do trato urinário, provavelmente ela já está ascendendo para uma via urinária alta. Já está avançada. Já está avançada. E isso a gente precisa tratar, reconhecer precoce para propor um tratamento imediato, tá certo? Por quê? Porque pode subir e ir para o rim, né? Causando o que a gente chama de infecção do trato urinário alto. Também conhecida como pielonefrite. Exatamente. Então, o que acontece? Isso pode fazer um quadro geral no corpo. Então, esse quadro geral é acelerar os batimentos cardíacos, acelerar a respiração, o paciente pode ficar sudoreico, pode apresentar febre, que já são sinais de gravidade, tá certo? Então, a gente precisa reconhecer para que a gente trate. Mas a grande maioria dos casos não vai apresentar isso, tá certo? Algumas pessoas apresentarão essa versão mais sistêmica, mas a grande maioria dos casos são aqueles sintomas iniciais mais precoces. E o que leva uma pessoa dessa infecção urinária? Tem várias causas também, viu, Selma? Uma causa muito importante é justamente relacionada com a higiene. Muitos dos principais patógenos que estão envolvidos na infecção do trato urinário estão na região anal, principalmente. A bactéria chamada E. coli é disparado o principal patógeno para as pessoas desenvolverem infecção urinária. Tanto baixa quanto alta também, a pielonefrite, como que a gente falou. Então, quando a gente tem essa baixa higiene, a gente tem uma chance muito grande da gente desenvolver infecção urinária no futuro. Tem também, inclusive, pode ter relação com relações sexuais. Sim. Justamente também, por isso que as mulheres podem ter mais facilidade para desenvolver infecção urinária também. Tem também, não só várias vezes fazer relações sexuais também, existem alguns métodos contraceptivos também que facilitam para a pessoa desenvolver infecção urinária. Seria, na verdade, um fator de risco também para ela desenvolver infecção urinária. Aqueles pemicidas também, que eles podem facilitar para que a pessoa desenvolva. No caso também, temos, além desses fatores que a gente citou,
com relação à higiene, com relação a... Também tem a parte de anatomia da pessoa também, como a gente citou no caso das mulheres também, a uretra mais curta, né? Algumas pessoas, inclusive, algumas variações anatômicas também podem fazer com que a pessoa desenvolva com mais facilidade infecção do trato urinário também. Tem algumas causas genéticas também, mas elas já são um pouco mais complexas também, algumas mutações que podem facilitar para que a pessoa desenvolva uma infecção do trato urinário. E só complementando o que já foi trazido aqui, é importante a gente falar de dois outros mecanismos, que é muito importante. Por quê? A mulher que está na menopausa, que está no processo perimenopausa, ela vai ter uma redução dos seus hormônios. E quando tem a redução dos seus hormônios, ela tem uma tendência a ter um ressecamento vaginal. E esse ressecamento vaginal, por si só, ele já pode propiciar o desenvolvimento daquilo que a gente chama de síndrome geniturinária da menopausa, que é a predisposição a desenvolver infecção. Então, isso é um período que a gente tem que reforçar sempre com nossas pacientes, que é importante e necessário fazer a higiene da região íntima muito mais vezes e também de uma forma muito mais atenta, tá certo? Por quê? Porque há uma redução fisiológica daquela proteção natural que está protegendo a região vaginal. E por que a gente fala tanto de região vaginal? Porque a uretra, que é o ponto por onde entra a bactéria, está ali. Então é um canal que precisa ser limpo adequadamente. Então, às vezes, o papel higiênico ele pode ser um vetor de poder estar contaminando. Então, o ideal é que a gente usasse ducha, né, para poder fazer a lavagem mesmo, tá certo? Para que a gente pudesse ter uma proteção maior. Então, é um período que é muito comum ter o desenvolvimento dessas infecções. E um outro ponto que eu gosto de falar também, Guilherme já trouxe alguns pontos que foram muito importantes, a questão da anatomia, a questão reforçar a questão da higiene, mas também lembrar sempre de uso de medicamentos. Algumas pessoas elas utilizam alguns tipos de medicamentos que podem estar induzindo a uma alteração na região. Um exemplo muito comum é pacientes portadores de diabetes que às vezes necessitam utilizar dapaglifosina, que é o Forxiga, o nome comercial. É um remédio que ele funciona liberando açúcar pelo xixi. Então o açúcar que é liberado pode predispor a infecções urinárias. Por quê? Porque vai fermentar, vai produzir bactérias naquela região. Então a gente tem que sempre reforçar nesses tipos específicos de medicamentos ao paciente que a gente deve aprimorar a questão da higiene local para poder facilitar. Mas eu gosto sempre de dizer que infecção urinária, ela não escolhe pessoas, ela acontece, né? Então, se a pessoa tem uma infecção urinária, não significa dizer que ela não estava fazendo uma higiene adequada, né? Pode ser outros mecanismos. Então, a gente precisa estar sempre ficando atento para poder resolver esse quadro de uma forma precoce. E quantos litros de água a pessoa deve beber? Para não, né? É uma coisa que facilita, né? Você beber pouca água e não tendo também a higiene, tudo isso ajuda, né, doutor Rafael? Facilita. Então, assim, o que é que acontece? Eu costumo dizer que a água, ela vai ser variável de indivíduo a indivíduo. Por exemplo, eu que peso mais de 100 quilos, Guilherme pesa 87. Você que deve pesar uns 60, 70. Então, assim, cada um de nós tem um peso. E por que eu falo assim que o peso é importante? Porque cada peso que é maior, digamos assim, cada peso que está acima, vai demandar um pouco mais de água. Então, assim, a quantidade de água que meu corpo, com esse peso, ele é muito maior quando comparado ao seu peso, tá certo? Então, a gente sempre orienta que o paciente tenha uma boa ingesta hídrica, que ultrapasse aproximadamente 2 litros, às vezes até 3 litros de água por dia. Lembrando que a gente tem que sempre estar atento a algumas condições especiais. Então, tem pacientes que têm doença renal que não pode beber água, tá certo? Então, eles têm uma taxa reduzida da quantidade de água. Então, assim, de uma forma geral, que a gente fala é beber água sem sentir sede. Porque tem gente, às vezes, que só bebe água quando deu sede, isso. Né? Então, ali tá tomando a água porque o corpo respondeu, porque tá tendo uma necessidade. Mas o ideal é que você possa estar se hidratando periodicamente e existem algumas estratégias. Usar uma garrafinha e sempre que for acabando tá enchendo de novo para você ir tomando. Alguns aplicativos hoje já marcam o horário, já desperta
faz o despertar de um alarme, né, para lembrar a pessoa de beber água, porque a água é vida, a água é processo metabólico. Nosso corpo ele é constituído pela grande maioria de água, então nosso corpo é pura água. Quando você toma água, você está se renovando, você está se recriando, então é importante a gente fazer isso para que tudo consiga fluir bem e fluir mais ainda o bem-estar urinário. Porque quanto mais água você produz, mais você estimula, incentiva o rim a produzir urina, e como eu já falei que o ato de urinar é um ato de defesa também, porque lava o canal urinário. E qual é o exame indicado para fazer esse exame? Boa pergunta, Saminha. Normalmente o exame que a gente pode pedir, caso a gente suspeite que a pessoa tem infecção urinária, muito normalmente por conta dos sintomas que ela está apresentando, sejam aqueles só de cistite aguda, né, infecção urinária baixa, ou também sistêmicas, a gente pede uma urinocultura, basicamente. E essa urinocultura, o objetivo dela é a gente identificar algum patógeno que está crescendo de forma exacerbada no xixi daquela pessoa, para a gente começar a identificar, a gente poder fazer um tratamento às vezes mais específico para aquele patógeno, mas normalmente numa situação em que a pessoa apresenta um quadro clássico, a gente vai pensar que o principal patógeno, né, que eu acabei falando mais cedo, que é o E. coli, a gente já pode começar, independente de a gente realizar uma urocultura antes, a gente pode fazer já um tratamento mais empírico, né? A gente pode mandar a pessoa usar um antibiótico, já imaginando que ela pode melhorar, mas obviamente orientando para que ela retorne caso os sintomas não melhorem ou até piorem. Quando ela ficar com essa infecção urinária baixa e ela apresentar depois febre também, a gente já começa a perceber que pode ser alguma coisa mais importante, mais intensa. A gente pode mudar um antibiótico também, pode ser outro patógeno, mas o principal exame para a gente fazer, complementar nas situações, é a nossa urocultura. A gente também pode pedir, às vezes, quando a gente suspeita que a pessoa ela tem alguma... está afetando os órgãos dela, principalmente os rins, ela está apresentando alguma lesão importante, ou a gente está suspeitando que tem alguma coisa ali que está fazendo com que a pessoa fique tendo essas infecções do trato urinário de repetição, a gente pode fazer um ultrassom também, pode também fazer uma tomografia, mas esses são exames que a gente deixa bem mais para frente com uma investigação que está sendo muito difícil a gente determinar o que está acontecendo com aquela pessoa. É algo muito difícil de a gente já pensar em fazer com uma pessoa que chegou para a gente com sintomas clássicos e não está apresentando várias infecções urinárias ao longo do ano. Se bem que é uma coisa importante também, essa questão da infecção urinária de repetição. Geralmente a gente já considera uma infecção urinária de repetição quando a pessoa tem 2 episódios dentro de 6 meses ou 3 episódios dentro de 12 meses, né? Basicamente dentro de um ano. Aí a gente pode inclusive pensar num tratamento diferente, um tratamento mais prolongado também. E normalmente os antibióticos eles são os mesmos também, mas é importante sempre, nunca na verdade, você menosprezar esses sintomas. É importante você ir para o médico para justamente a gente evitar complicações no futuro por conta dessas infecções que estão ficando frequentes naquela pessoa. Só um detalhe da fala do Dr. Guilherme, assim, se a grande maioria dos casos, eles não vão precisar de exame, tá certo? Então, assim, a grande maioria dos casos, eles devem ser tratados de acordo com os sintomas clínicos. Então, assim, a gente tem um diagnóstico muito clínico que é dado pela história clínica e desde que você atenda o paciente, você já inicia o tratamento. Então, o tratamento ele tem que ser iniciado precocemente. Algumas situações a gente vai realmente pedir os exames complementares, que aí entra a urocultura que foi trazida, né, pelo Guilherme. Então, o que é que acontece? Vamos dizer assim, a cada 10 casos, 8 ou 9 casos você vai tratar sem precisar fazer o exame. Por quê? Porque eles não vão ter sinais sistêmicos. Então, é uma paciente jovem, é uma paciente que tem esse quadro pela primeira vez e não tem sinais sistêmicos, como febre e outras coisas, beleza, vamos tratar, não precisa a gente pedir exame. Mas às vezes é uma paciente que tem repetição de quadro clínico, é uma paciente que fez um episódio sistêmico geral. Aí você começa o tratamento com antibiótico e você coleta depois, ou para você escalonar um antibiótico, geralmente quando o paciente está internado, ou
para você ver se realmente se tratou, tá certo? Então, esse exame de urina futuro, ele serve justamente para que a gente possa guiar e ver qual é aquela cepa, tá entendendo? A cepa de bactéria que está causando aquela infecção. Mas a grande maioria dos casos é clinicamente, tá certo? Um sumário de urina, ele pode apresentar para a gente algumas características, porque o sumário de urina, ele mostra se tem bactérias na urina, tá certo? E ele mostra também se tem a presença de nitrito, tá certo? Que é uma proteína. Então, o que é que acontece? Eu gosto sempre de dizer que a urina que é produzida no nosso corpo, ela é estéril, ela não é para ter bactéria. Então, se você faz um exame de urocultura, se você faz um sumário de urina, é para vir sem bactérias, tá certo? Por quê? Porque é produzido dentro do corpo, seu corpo não tem bactéria dentro. Mas às vezes pode ser que acontece erros de coleta. Ou você não conseguiu desprezar geralmente o primeiro jato, ou você pegou com as mãos sujas e contaminou aquele pote, e aí pode dar algumas bactérias nesse sumário de urina. Então, o que guia o médico a tratar de acordo com a clínica é se existem critérios especiais para esses pacientes serem tratados, porque algumas pessoas têm que ser tratadas, ou a clínica própria do doente, do paciente que a gente precisa tratar, tá certo? Nos casos mais complicados, geralmente pacientes internados, aí a gente precisa fazer exames mais complexos, talvez uma ultrassom para avaliar a questão de uma loja renal, uma tomografia, se você está suspeitando de má formação urinária. Então tem várias coisas que a gente pode ver, mas em tese, tratamento clínico. E o que causa a pessoa urinar sangue? Olha, a questão da urina de sangue, chamada de hematúria, pode ter várias coisas, tá certo? Várias coisas podem causar. Uma delas pode ser infecção urinária, que na grande maioria das vezes, quando a gente pega com esse quadro, ele tende a ser uma infecção sistêmica, uma infecção que vem lá de cima. Então, o que é que acontece? A gente tem que sempre pensar em algumas coisas. Nos homens, a gente pode pensar na hematúria, uma alteração da próstata, pode ter alteração e pode fazer sangue no xixi. A gente pode pensar em um cálculo renal, uma pedra no rim, pode fazer a presença de sangue. A gente pode pensar em causas mais complicadas e difíceis, neoplasias, cânceres, né? Então pode ser também uma causa. Mas, em tese, todas elas podem causar. Então a gente precisa sempre examinar, né, como foi que surgiu aquela queixa, ver se o paciente faz uso de um anticoagulante e que aí sangrou, né, porque pode fazer também, para que a gente possa, a partir daí, conduzir o caso. Mas existem diversas situações que podem fazer isso, essa eliminação de sangue do xixi. E usar roupa apertada pode causar infecção urinária? No caso, usar roupas apertadas pode predispor para que as pessoas tenham infecções urinárias, principalmente causadas por fungos também, algumas bactérias também podem causar. No caso de pessoas que têm diabetes, utilizam roupas apertadas e dependendo do tecido, inclusive, da roupa de baixo que a pessoa utiliza, quando não é principalmente aquele de algodão, a pessoa ela tem a predisposição para desenvolver uma infecção do trato urinário. E o que é incontinência urinária? Pronto. Isso é uma questão boa de se falar, viu, Selminha? Porque assim, a incontinência urinária é um assunto que muitas vezes está relacionado com infecção urinária. Por quê? Porque quem tem, às vezes, incontinência pode ter uma predisposição a fazer infecção urinária. A incontinência é quando você, fisiologicamente, seu corpo, normalmente, ele não consegue prender o xixi. Então, por exemplo, eu estou aqui sentado, é como se eu tivesse alguma situação que o meu xixi soltasse, vazasse, molhasse na roupa, ou se eu tivesse de fralda, molhasse a fralda, juntasse na fralda, tá certo? Geralmente ela pode acontecer por algumas situações. Alguns casos que a gente tem são pacientes que têm distopias. O que é distopia? A famosa bexiga baixa, né? Então, geralmente mulheres que foram mães de muitos filhos, né? Que teve uma alteração anatômica, a bexiga pode descer e ficar baixinha. E aí qualquer pressão que você faz de esforço, ou dar risada, ou você fazer um movimento muito brusco, pode comprimir aquela bexiga e vaza o xixi. Segunda coisa, pacientes que têm alterações de próstata dos homens, né? Então, o xixi ele não consegue ser esvaziado completamente e fica no canal, então fica pingando, né? Então, a incontinência é uma alteração que faz com que a pessoa perca
sem a vontade de fazer xixi, ela acaba fazendo. Então ela acaba fazendo. E a gente tem tratamento. Então a gente muitas vezes pode fazer tratamentos fisioterapêuticos, né? Então fisioterapia pélvica, a gente pode fazer tratamentos com medicamentos, né? Para poder tratar. Nós podemos fazer cirúrgicos quando for o caso, a partir do momento que a gente classifica ele, que pode ser uma incontinência de esforço, uma incontinência de urgência, uma incontinência mista. Então, isso são fatores muito comuns, né? E muitas vezes tem pessoas que você acaba não falando no consultório porque fica às vezes com vergonha, e a gente precisa explorar isso, né, e falar, porque tem tratamento, né? Então, às vezes fica receoso de dizer, doutor, eu tô tendo incontinência, mas aí a gente precisa saber e explorar também, e ser um bom clínico, né? Ver se teve assim um cheiro de xixi, às vezes você sente na roupa, né? E fala, olha, tá perdendo xixi, o que foi que aconteceu? Então, para que o paciente possa também se abrir e você ofertar para essa pessoa o tratamento que existe. E segurar a urina muito tempo pode acarretar, né, a infecção urinária? Sim. Infelizmente, quando você segura muito xixi de forma proposital ou não também, facilita para que você desenvolva uma infecção do trato urinário também. Geralmente crianças que tentam prender por muito tempo, pessoas que também estão trabalhando e assim, no momento em que elas não podem sair do trabalho e ficam segurando por muito tempo o xixi, ou pessoas também que têm alguma condição que dificulte ou até impossibilite ela de conseguir fazer xixi. Homens com a próstata muito grande também são um grupo que tem uma infecção urinária com facilidade, justamente porque eles não conseguem liberar todo o xixi muitas vezes também. E a candidíase pode também provocar uma infecção urinária? Pode. Geralmente o que acontece, Alminha? A questão das vulvovaginites, que é o que a gente chama, que são infecções, né, e alterações na região da vulva e da vagina, que aí pode ser candidíase, pode ser uma vaginose bacteriana, elas podem migrar uma bactéria para o canal urinário. Então pode fazer uma alteração de infecção urinária. É por isso que muitas vezes quando a gente pergunta para algumas pacientes que a gente atende, a gente pergunta, você está tendo corrimento? Porque às vezes o corrimento pode estar induzindo aquilo dali. Principalmente pacientes que têm infecções de repetição. Então às vezes está fazendo infecção recorrente porque está tendo corrimento recorrente. Então quando você melhora o corrimento, você trata a infecção. Então é muito importante a gente sempre perguntar e pesquisar, porque pode fazer isso. As mulheres, naturalmente, quando chega no período pré-menstrual, elas podem acabar fazendo um corrimento, né, fisiológico que tende a ter a presença de fungo de cândida. Então, isso pode ser um período também que pode predispor a infecção urinária. E aí, elas chegam, né, no consultório já realmente questionando, aí já sabe o diagnóstico. Doutor, eu vim aqui porque eu não estou me aguentando, estou com infecção urinária. Então, é uma coisa muito característica a questão do ardor, da dor, e lembrar sempre de perguntar sobre corrimento é uma coisa importante, porque você trata os dois, a infecção e trata o corrimento. O paciente com diabetes tem chance, né, de ter infecção urinária? Tem chance, tá certo? A gente tem que sempre lembrar que o paciente que tem diabetes, ele tem uma chance mais aumentada de desenvolver infecções, tá certo? E uma delas de infecções é a questão realmente das infecções urinárias. E por que isso acontece? Porque o paciente que tem níveis de açúcar, isso a gente fala geralmente, aquele diabetes que está descontrolado, né? Que não está tendo um controle adequado. Então o paciente que está com alta taxa de açúcar no sangue, ele é naturalmente um paciente que desidrata. Então ele fica sem água, o corpo resseca. Então ele fica ressecado, inclusive nas partes genitais, né? E a gente precisa acompanhar. E nós já falamos que o ressecamento da região acaba propiciando uma proliferação de bactérias, de outros agentes que culminam fazendo a infecção urinária. E a cor da urina pode também indicar que está com infecção urinária? Selminha, essa pergunta sua foi ótima, sabe por quê? Porque muitas pessoas às vezes chegam assim, doutor, eu vim aqui porque meu xixi está muito escuro e isso é infecção urinária. Será que isso é verdade? O que tem? Não necessariamente, tá certo? Então o que é que acontece? A cor da urina, ela só mostra pra gente como está o estado de hidratação do nosso corpo.
Urinas muito escuras significa dizer que seu corpo está sem água. Urinas muito claras significa dizer que seu corpo está bem hidratado. Então, quando você tem uma urina que está densa, concentrada, significa dizer que você está desidratando e que você precisa beber mais água. Mas o que é que acontece? Existem situações de infecção que você vai ter a urina mais escura. Por quê? Porque a infecção faz você desidratar. Então, a gente tem que ficar atento se isso vem acompanhado de outros sintomas, tá certo? Muitas vezes tem paciente que usa medicamento, tem medicamento que altera a cor de urina. Então a urina fica mais alterada. Um dos remédios que a gente usa como sintomático, que é muito comum, que é o Pyridium, ele é um remedinho que você utiliza para dar um alívio na dor urinária, ele é um anti-inflamatório urinário, ele deixa a urina vermelha, mais escura. Então o que é que acontece? A gente precisa sempre estar correlacionando aquele achado, aquela coisa, com a informação da clínica do paciente. Mas é sempre importante a gente ver, mas que pode estar relacionado, mas não é sinônimo de dizer que a pessoa tem infecção urinária. E como pode prevenir uma infecção urinária em criança? Ótimo, ótima pergunta. Por quê? Eu vou falar primeiro da criança e vou responder sua pergunta. A criança a gente tem que sempre falar, porque tudo aquilo que a gente falou de sintomas, muitas vezes na criança vai ser diferente. A criança, geralmente, a gente suspeita de infecção urinária com febre, tá certo? Então, febre que não tem melhora, febre que não tem uma explicação assim para acontecer, até que se prove o contrário na criança, pode ser infecção do trato urinário. Então, a gente precisa investigar e aí, nesse caso, o exame é bem indicado, tá certo? O exame da urinocultura, para que a gente possa diagnosticar. E aí, o que é que acontece? Como é que a gente faz para prevenir? As mesmas questões que a gente já comentou no adulto. Então, os pais fazerem uma boa higiene, né? Então, orientar desde cedo a fazer a lavagem da região genital, certo? Então, isso é um primeiro cuidado. Ofertando água, porque criança muitas vezes esquece de beber água, então precisa ter o suporte ali da pessoa, do adulto, do responsável, para dar a aguinha para hidratar, tá certo? E orientar a questão de higiene, tanto da região anal, também de limpeza, e ficar atento também à questão, eu costumo dizer, das verminoses, porque muitas vezes a criança tem ali uma caseira, e aí a caseira, ela é um germe, um verme, que ele vai fazer um prurido, uma coceira, então a mão suja vai, coçando as partes, então acaba levando bactéria. Então a gente sempre também fazer as profilaxias, no que diz respeito aos antivermífugos de acompanhamento, mas como conselho geral é higiene, beber água e acompanhamento por um adulto. E um idoso que usa uma fralda, né? Já tem chance, né, doutor? Porque às vezes o cuidador demora de trocar a fralda. Sua pergunta, Selminha, foi ótima. Por quê? Porque você trouxe os dois extremos, né? Que foi a criança e o idoso. Então, são duas populações de risco que a gente tem que combater, porque podem ter casos graves, inclusive nos idosos, tá certo? Eu digo assim, idosos mais acamados, que você está trazendo aí, domiciliares que utilizam fralda de forma constante. O que é que acontece? Esses pacientes idosos, eu costumo dizer assim, que eles também são que nem as crianças, eles esquecem de beber água. Então, eles não pedem, não pede, esquece. E aí desidrata fácil. O idoso desidrata com muita facilidade, assim como a criança. Então, tem uma chance aumentada de fazer a infecção urinária. Então, principalmente nesses pacientes, nesses idosos que são mais acamados, que têm um quadro debilitado. Então, esses tipos de paciente pode fazer a maior complicação que a gente tem, que é realmente fazer um estado de sepse, que é quando você tem um avanço, né, disseminado de uma bactéria pelo sangue, né? Então, que pode ter um foco urinário. Então, a gente tem que ficar muito atento, hidratar esses nossos idosos, então, deixar água, ofertar, beber água, tem que beber água, para poder ir realmente protegendo, porque senão a gente pode ter casos muito complicados. E o que não pode comer quando está com a inflamação? O que não pode comer? Quando a pessoa está com infecção urinária, tem alguma prescrição,
Não tem assim não, sabe? Porque às vezes a gente tem uma tradição do pessoal falar assim, é uma comida remosa, né? Isso, uma coisa Não, assim. mas não tem assim não. A única coisa que a gente tem que falar assim é que durante o período que você está tratando uma infecção urinária, você está utilizando um antibiótico, então antibiótico não combina com álcool, então não pode beber, né? Então isso a gente tem que cortar mesmo, porque o álcool ele reduz o efeito do antibiótico. Então, questão de comida não interfere. Pode comer sua comidinha tranquilo, beber sua aguinha e evitar bebida alcoólica. Urinar com frequência, bexiga baixa? Pode ser, não necessariamente mas pode ser, tá certo? Então, uma das causas de urinas frequentes pode ser a questão da bexiga baixa. E a bexiga baixa a gente faz por um diagnóstico clínico, que é a gente fazer o exame ginecológico. Então, a gente olha e ver se está tendo uma distopia. Distopia é quando você tem um órgão que era para estar num lugar e está em outro. E aí a gente pede para a paciente, né, para a mulher fazer uma força, soprar, para a gente ver se essa bexiga ela desce. Por isso que é o nome bexiga baixa. Porque ela acabou descendo para a região vaginal onde não era para ela estar. Então, uma das causas para fazer isso pode ser bexiga baixa. Mas pode ser, por exemplo, diabetes, pode ser infecção urinária, pode ser várias outras coisas que cabem. Uma pessoa, às vezes, que bebe muita água, então, óbvio, se ela bebe muita água, o rim vai produzir muita urina, ela vai fazer muito xixi. Então, isso é justificável. Então, a pessoa precisa reconhecer também o seu padrão, precisa reconhecer como ela tem um padrão urinário para poder saber quando é o anormal, o diferente. E infecção urinária pode também causar câncer? A última pergunta. Nosso papo tá tão bom que o horário, né, Selminha? Eu tô aqui mostrando que daqui a pouco ela faz o programa dela. É verdade. Não, viu, Selminha? Assim, isso a gente pode falar, porque o que é que acontece? Não necessariamente causa, tá certo? Para que a gente também não deixe as pessoas com medo. Mas existem algumas situações de câncer que podem induzir infecção urinária. Mas dizer que ele vai causar assim, não. Pronto, então... 5 horas e 55, tá? Tanto papo, tanta pergunta boa, né? Eu só queria, antes da gente terminar, falar uma coisa importante, que eu vim até conversando com o Guilherme no carro, que é assim, alguns públicos específicos a gente vai precisar tratar uma condição que a gente chama bacteriúria sintomática, que é quando a pessoa não tem sintomas, mas ela fez um exame de urina e que deu bactérias, que são as gestantes. Então, gestantes, elas... É isso. Outra pergunta, infecção urinária causa partos prematuros? Causa, que é justamente essa sua pergunta, é a resposta do que eu vou falar agora. Que é o que? Na gestante, a infecção urinária ela pode induzir um parto prematuro. Ela pode fazer rompimento de membrana ovular e, consequentemente, a pessoa pode ter a perda gestacional, perder, abortar, ou ter um parto prematuro. Então é por isso que a gente acaba tendo um benefício maior em tratar essas pacientes que, mesmo não tendo sintomas, foi acusada uma bacteriúria assintomática, que a gente chama, tá certo? Então isso é uma informação importante. E aí, já para a gente chegar ao finalzinho, vou passar a palavra para o Dr. Guilherme, né, se despedir do público, e depois eu faço o fechamento e a gente encerra, né, Selminha? Isso mesmo. Pronto. Muito obrigado, Selminha. Eu agradeço demais pela oportunidade de novamente estar aqui presente na rádio para conversar com nossos ouvintes sobre mais um assunto extremamente importante. Eu espero participar também da próxima vez para a gente discutir sobre mais um assunto muito prevalente de medicina na nossa população. Obrigado, doutor Guilherme. Agradecer também a todo o público, né, Selminha, que está aqui sempre conosco. É sempre uma grata alegria nós podermos falar. Olha quantas perguntas do nosso dia a dia que às vezes as pessoas têm e que não têm oportunidade muitas vezes de perguntar num consultório, ou às vezes não pesquisa direito, vê informações na internet falsas. Então esse programa ele é muito bom para que a gente possa, né, explicar e tirar essas dúvidas mesmo. Então agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui conosco, né? Agradecer a Guilherme, que abrilhantou o programa, a Selminha, que trouxe várias dúvidas, e dizer que contem sempre conosco, essa equipe que está sempre aqui nas bancadas, nas terças-feiras, e fazer um convite a todos vocês para que possam participar, né, toda terça-feira, estando presentes ali aqui no nosso programa, ouvindo, mandando dúvidas, para que a gente possa responder.
mandar um abraço a todas as pessoas de Riachão e minha população também de Nova Fátima, meus pacientes, né, que eu acompanho, meus amigos do hospital, meus colegas de trabalho, em especial a Dona Deja, que disse que iria nos escutar hoje, que é uma das cozinheiras lá do hospital. Então, agradecer a todas essas pessoas pela presença e participação e continuem estando no programa Ter Saúde, Selminha. Obrigada, doutor Rafael, e obrigada, doutor Guilherme. Até semana que vem. Tchau, tchau. Gostou desse vídeo? Dá um like, aperte o sininho de notificação, faça um comentário do que você achou desse vídeo. Se inscreva no meu canal Diário de Selminha. E muito obrigada. Gente, eu tô pensando. Vamos lá! Vamos lá! Vai voar! Selminha tá apertada pra virar. Hoje tu vai me Vamos sair pra entrar no meio de ontem, meu Selma! Essa foi ótima, viu? Combina com o programa. Essa foi boa, viu? Eu quero ver isso aí no